Meus queridos irmãos e irmãs, caros catequistas, prezados agentes de pastorais da nossa diocese, é com alegria que damos continuidade ao nosso projeto de formação à distância acerca do credo cristão. Nossa fala de hoje será voltada para o 9º artigo do capítulo 3º do Catecismo da Igreja Católica, mais especificamente entre os parágrafos 748 e 810. Este é intitulado Creio na Santa Igreja Católica. Eis alguns pontos que abordaremos nesse vídeo. A Igreja no desígnio de Deus, as suas denominações e as suas imagens, sua origem, fundação e missão eclesial, o mistério que envolve a comunidade de fé, como também a Igreja enquanto povo de Deus, enquanto corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Vamos iniciar nossa formação lembrando do importante Concílio Vaticano II em sua Constituição sobre a Igreja, Lumen Gentium, quando diz que a luz de Cristo resplandece na face da Igreja. O que isso significa para nós? Significa que de forma clara e evidente a Igreja do Senhor depende completamente dos mistérios de Cristo. Toda sua luz e missão vem por inteiro de Cristo Jesus. Exatamente como a lua, que reflete em sua beleza a luz solar. Vimos anteriormente, quando falávamos do Espírito Santo, que ele é a fonte e doador de toda santidade. Logo, é por esse motivo que agora podemos afirmar que é Ele também quem faz da Igreja uma comunidade santa. Esta comunidade é o lugar onde floresce o Espírito, como afirmou o Santo Hipólito. A base da nossa fé cristã, queridos irmãos e irmãs, é crer em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Contudo, crer que a Igreja é santa, católica, apostólica e una, como nos afirma o símbolo da fé, é compreender que toda a nossa profissão de fé acontece em união com uma comunidade santificada por Deus. O parágrafo 751 do Catecismo revela-nos pontos importantes para uma boa compreensão. A palavra igreja, do grego eklésia, significa convocação ou assembleia do povo, como nos mostra os Atos dos Apóstolos. Também, no Antigo Testamento, aparece um termo equivalente, kahal, no hebraico. Este remete a diversas assembleias do povo eleito diante de seu Deus. Sobretudo as do Sinai, onde o povo recebeu de Deus as leis por Moisés e foi constituído povo santo. Em suma, a denominação Igreja revela a comunidade dos que creem em Cristo e que se reconhecem herdeira da Santa Assembleia da Antiga Aliança. Somos povo pertencente ao Senhor. Na Bíblia, encontramos diversas imagens ou símbolos que nos revelam os mistérios inesgotáveis da Igreja. No Antigo Testamento, as imagens nos remetem inteiramente à noção de povo de Deus. Já no Novo Testamento, essas imagens ganham novo sentido pelo fato de Cristo tornar-se cabeça deste povo, que é agora seu corpo místico. Entendemos a Igreja como o redil do qual Cristo é a única e necessária porta. Também como a lavoura ou campo de Deus. Ela foi plantada por Deus mesmo, como vinha eleita e tendo Cristo como fonte de vida e fecundidade. Frequentemente, a Igreja é também chamada de construção de Deus. Cristo é a pedra rejeitada que se tornou a pedra angular, e é sobre esse fundamento que a Igreja é constituída pelos apóstolos. Essa construção recebe diversos nomes:
casa de Deus, tenda de Deus, templo santo, entre outros. É como aquela imagem joanina no livro do Apocalipse, quando olha e vê a igreja como a cidade santa, descendo do céu, de junto de Deus, adornada como uma esposa enfeitada para seu esposo. É também chamada de Jerusalém Celeste e Nossa Mãe. Quanto à origem da igreja, nos cabe entender que é um projeto nascido do coração do Pai, que se constitui e se realiza gradualmente ao longo das etapas da história humana, segundo as disposições de Deus. Ela é prefigurada desde a origem do mundo. Afinal, toda a criação acontece em vista da comunhão com a divindade, comunhão esta que acontece pela convocação dos homens em Cristo. E como vimos, esta convocação é a Igreja. Clemente de Alexandria dizia que, assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim também sua intenção é a salvação dos homens e se chama Igreja. Ela é preparada na antiga aliança desde a vocação e missão abraâmica até os profetas que anunciavam a nova e eterna aliança. Por fim, ela é instituída por Cristo Jesus. A Lumen Gentium afirma no parágrafo 3 o núcleo da missão cristológica, realizar na plenitude dos tempos o plano de salvação do Pai. Por isso a Igreja é inaugurada por Cristo, por meio de sua pregação da Boa Nova, do advento do Reino de Deus prometido nas Escrituras e por meio do cumprimento da vontade de Deus. Ela se constitui como o Reino de Cristo já misteriosamente presente. É assim que entendemos que acolher a palavra de Jesus é acolher o próprio Reino. Afinal, este manifesta-se lucidamente aos homens na palavra, nas obras e na pessoa de Jesus. O começo e o crescimento da Igreja são significados pelo sangue e pela água que saíram do lado aberto de Jesus na cruz, pois do lado de Cristo dormindo na cruz é que nasceu o admirável mistério eclesial. Do mesmo modo como Eva foi formada do lado de Adão adormecido, assim a Igreja nasceu do coração transpassado de Cristo morto na cruz, afirma-nos Santo Ambrósio. Ela também é manifestada pelo Espírito Santo, sendo enriquecida com os seus dons para realizar sua missão e observar fielmente seus preceitos de caridade, humildade e abnegação. Como é também consumada na glória, o reino já se manifesta misteriosamente aos homens pela Igreja, mas ainda não em sua plenitude. O seu inesgotável mistério se nos revela pouco a pouco em pontos importantes. Primeiro, quando conseguimos alcançar a compreensão que a Igreja é ao mesmo tempo visível e espiritual, é humana e divina. Isso, pois, é governada por homens na terra, mas conduzida por Deus em seu Espírito. Segundo, porque é sacramento universal de salvação. Ser sacramento da união íntima dos homens com Deus é o seu primeiro objetivo. Afinal, professamos que nela a unidade já começou, pois ela congrega homens de toda nação, raça, povo e língua. E ao mesmo tempo, ela é sinal de instrumento da plena realização desta unidade que ainda deve vir na glória. Por último, e não menos importante, o Catecismo, nesse bloco que estamos estudando, destaca outras 3 características da Igreja. Primeiramente, a Igreja como povo de Deus, um povo que é constituído por seu Senhor e Mestre, sacerdote, profeta e rei. O batismo é a porta de entrada e o banho constituidor de tais missões no povo de Deus. Por ele recebemos a participação na vocação única do povo eleito de Deus, a vocação sacerdotal. Pois pelo batismo somos consagrados para uma morada espiritual e um sacerdócio santo. Também somos constituídos profetas,
pois pela fé nos tornamos testemunhas fiéis de Cristo no mundo. Finalmente, participamos da função régia de Cristo. A realeza do Senhor se dá pela atração de todos os homens a si, por sua morte e ressurreição. Não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Por isso, para nós cristãos, reinar é servir, sobretudo aos pobres e sofredores. A Igreja é também corpo de Cristo. Vemos nos Evangelhos que desde o início Jesus associou seus discípulos à sua vida, revelou-lhes os mistérios do reino e deu-lhes participar de sua missão de alegria e de sofrimentos. Anuncia uma comunhão misteriosa entre o seu próprio corpo e o nosso. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Por isso, comparar a Igreja com o corpo do Senhor clareia uma luz sobre os laços íntimos entre esta Igreja e Cristo. Ela não é somente congregada em torno dele, mas é unificada nele, em seu corpo. Assim, somos capazes de compreender a necessária unidade entre seus membros. Cristo é constituído cabeça da Igreja, que é o seu corpo. É sua esposa, conforme pregado pelos profetas e anunciado por João Batista. Finalmente, a Igreja é templo do Espírito Santo. A este Espírito de Cristo, em princípio invisível, deve-se atribuir também a união de todas as partes do corpo, tanto entre si como com sua cabeça, pois ele está todo na cabeça, todo no corpo e todo em cada um de seus membros, nos disse o Papa Pio XII. Nos é importante compreender nesse ponto que o Espírito Santo é o princípio de toda ação vital e verdadeiramente salutar na comunidade eclesial. Ele opera de múltiplas maneiras a edificação do corpo inteiro no amor, pela palavra de Deus, pelo batismo, pelos sacramentos, pela graça santificante, pelas virtudes cristãs e, por último, pelos carismas, que tornam os fiéis aptos e prontos a tomarem sobre si os vários trabalhos e ofícios que contribuem para a salvação de todos. Desse modo, encerramos a nossa formação de hoje, amados irmãos e irmãs. Confiemos com fé nossa Igreja a Maria, que é Senhora e Mãe, rogando-lhe sabedoria, luz e fidelidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.